Olá, alunos e alunas, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Lima e você está no canal Aprendendo Matemática. Aproveita que a aula ainda não começou, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para ajudar no crescimento e na divulgação do nosso canal, ok? Galera, então vamos para a nossa aula de hoje? Pessoal, aula de hoje vamos comentar sobre simplificação de radicais. Estamos terminando sobre o assunto de radiciação, é um assunto longo, um assunto meio complexo, mas também é um assunto muito importante para você, aluno de oitavo e nono ano, e por que não falar você, aluno do ensino médio, porque isso também cai lá, né? Simplificação de radicais, pessoal, nada mais é, como o próprio nome já diz, fazer com que a sua radiciação se torne mais simples. Nós vimos na aula passada que quando eu quero descobrir, quero encontrar a resposta de uma radiciação, quero encontrar a raiz que tem lá na minha radiciação, eu posso utilizar a definição de radiciação, onde eu tenho na radiciação um índice, um radicando e uma raiz, e eu vou fazer uma transformação desses elementos para a potenciação, que vai ter base, expoente e potência, e quando eu faço essa transformação, eu consigo encontrar a resposta da minha radiciação, como nós vimos no exemplo que eu coloquei na aula passada da raiz cúbica de 8. Ela vai ser o número 2, porque se vocês transformarem isso aqui numa potenciação, 2 ao cubo, ela vai me dar a resposta, o próprio número 8, né? Ok, tudo lindo, tudo maravilhoso. Acho que todo mundo conseguiu compreender essa parte. Mas nós temos aí um probleminha muito importante para resolver aqui, pessoal. Essa definição de radiciação, ela vai funcionar, tá? Mas vai funcionar com os radicandos quando eles forem pequenos. Quando meu radicando ele for um pouco grande, ou um pouco acima do número normal que eu estou acostumado a trabalhar, eu vou ter uma certa dificuldade de encontrar essa radiciação usando este método que eu coloquei para vocês aqui. E aí também nós temos um outro problema, que é quando a minha radiciação ela não for exata. Quando isso aqui não der o número 2 exato, for um número com vírgula. O que acontece quando eu tenho essas duas situações para resolver? Bom, aí, galera, é que entra a nossa aula de hoje, simplificação de radicais. É usando este método de simplificar os meus radicais que aí sim eu vou conseguir resolver a radiciação se o radicando for pequeno, se o radicando for médio, for grande, se a minha radiciação for um número exato ou não. Hoje eu trouxe para vocês duas formas, dois casos para resolver esse problema de radiciação. Os dois casos mais famosos, tá, pessoal? Existem outros casos por aí. Se vocês forem pesquisar na internet, vai ter outras formas de resolver radiciação além dessas duas que eu vou mostrar para vocês. Mas eu estou mostrando essas duas apenas porque são as mais pedidas em provas, em avaliações e testes de escolas e faculdades por aí, ok? Os dois casos são utilização de fatoração e também a racionalização. Essas são as duas formas mais comuns que a gente tem usando radiciação. Primeiro caso que a gente vai ver, utilizando fatoração. Para simplificar alguns radicais, para eu conseguir fazer ele ficar mais simples e assim encontrar a resposta da minha radiciação, basta eu reescrever o radicando como produto de fatores primos. Isso aqui alguns de vocês já devem ter ouvido falar na vida. Se você está do oitavo ano para frente, com certeza essa parte ali já está mais comum no ouvido de vocês. Produto de fatores primos. O que é isso, pessoal? Esse pedacinho, produto de fatores primos. Para os que não entenderam ainda,
Isso aqui se chama fatoração, galera. Aí sim, né? Vocês estão mais lembrados agora quando eu escrevo a palavra fatoração. Exatamente. Eu vou ter que pegar o meu radicando e fatorar. Essa é a forma mais simples e mais rápida de você encontrar qualquer valor de raiz, sendo radicando pequeno, médio, grande, sendo radicando um valor que vai dar a raiz exata ou vai dar uma raiz não exata. É usando fatoração. Professor, eu não lembro como que faz para fatorar. Para vocês que estão com esse problema de fatoração, esqueceu, não se lembra, aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar essa aula e vocês vão lá, assistam a aula de fatoração e depois vem para cá para conseguir resolver esses nossos problemas, ok? Mas eu vou colocar um exemplo aqui para a gente resolver. Por exemplo, vamos tentar encontrar aqui, pessoal, a raiz quadrada do número 400. Olha só. Coloquei aqui para vocês nessa radiciação o radicando valendo 400. Vocês vão concordar comigo que se eu for tentar encontrar a raiz quadrada do 400 usando o método antigo que nós vimos de definição, eu vou ter um certo trabalho. Muitos de vocês, de cor, sem calculadora, sem nada, provavelmente não irão saber logo de cabeça a raiz quadrada do 400. Então, o que acontece? Como que vocês irão poder encontrar essa resposta, sem ficar naquela coisa de transformar em potenciação e achar ali todo aquele trâmite que a gente viu na aula passada? Bom, pessoal, a forma que a gente tem aqui utilizando fatoração é a seguinte. Nós vamos pegar o radicando, que é o número 400, e nós vamos fatorar. O que é fatorar, para quem não lembra? É dividir o meu número 400 pelos valores primos e verificar como que fica o 400 escrito só em números primos. E aí, depois de feito isso, nós vamos fazer alguns ajustes aqui para que você consiga encontrar o valor da raiz quadrada desse número, ok? Então, eu vou fazer aqui uma barrinha de separação do meu número 400 dos meus números primos. Para quem não lembra os primeiros números primos que nós temos, eu vou escrever aqui para a gente resolver esse probleminha aqui de agora. Mas o ideal é que você vá até a nossa aula de fatoração de números primos e aprenda a fatorar. Então, nós temos aqui os 5 primeiros números primos: 2, 3, 5, 7 e 11. Existem outros? Claro que existem, está lá na nossa aula. Como é que funciona aqui a nossa regra então? Eu vou pegar o 400, vou dividir pelo primeiro número primo, que vai ser o 2, e a resposta da divisão eu vou colocar aqui na minha coluna embaixo do 400. Vou colocando aqui as minhas respostas. Aqui na coluna da direita, galera, nós vamos colocar os números primos que aparecem. Os números primos que eu vou fazer a divisão, ok? Quando que eu vou parar de fazer essa divisão? Quando aqui nessa coluna da esquerda aparecer o valor 1. Quando isso acontecer, o meu número ele não tem mais como ser dividido, acabou a minha conta, eu vou ter que apenas analisar os números primos que aparecer, ok? Vamos fazer isso então. Vou pegar o 400, vou começar dividindo pelo número 2, é o primeiro número primo. Se eu fizer isso, vocês concordam comigo que a resposta vai dar 200. 400 dividido por 2 é 200. Vou continuar a minha divisão por 2, pessoal. 200 dividido por 2, vocês vão concordar comigo que é 100. Vou continuar a minha divisão pelo mesmo número 2. 100 dividido por 2, a resposta vai dar 50. E se eu dividir o 50 por 2, também vai dar certo. A minha resposta vai ser 25. Muito bom. Agora, se eu pegar o 25, pessoal, e tentar dividir pelo 2, não vai dar para dividir, porque 25 dividido por 2, a resposta não vai ser exata. Então, tira o número 2 da nossa lista e vamos trabalhar com o número 3 agora, porque é o próximo número primo.
25, se eu for dividir por 3, também não é possível. Então, tira o número 3 da lista. Vamos trabalhar com o número 5. O número 5, se eu for dividir pelo 25, vai dar para dividir. A resposta ela é 5. E 5 dividido pelo próprio número 5, a minha resposta deu 1. Olha o que aconteceu aqui, galera. O que a gente queria. Chegar no valor 1. Acabou a minha conta. O que isso significa? Que o número 400, o formato dele em multiplicação de números primos, é esse formato que está aqui, ó, com esses valores primos que eu coloquei na minha coluna da direita, ok? Então, o 400 ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Isso é o meu número 400 em forma de fatores primos. Beleza? Como eu estou tendo uma multiplicação aqui, pessoal, o que acontece para eu responder a minha pergunta agora anterior? Raiz quadrada de 400, quanto que é? Acontece o seguinte, esse índice aqui, ó, ele é muito importante para nós nesse momento, pessoal. Vamos observar ele. Esse índice aqui da minha radiciação, ele vai indicar o tamanho do grupo que eu vou fazer com esses carinhas aqui, ó, dos meus números primos. Então, o meu índice aqui ele é 2, isso significa que eu vou pegar aqui os meus números primos e vou fazer grupos de 2 elementos. Como está acontecendo uma multiplicação aqui, esse grupinho ele vai ser o quê? Ele vai ser uma potência, galera. Ó, 2 vezes 2, formei um grupinho, 2 ao quadrado. Aqui de novo, 2 vezes 2, formei outro grupo, 2 ao quadrado. E aqui eu tenho o grupo do 5, 5 vezes 5. Se eu estou formando aqui potenciação, eu formo um 5 ao quadrado. O que isso significa, galera? Significa que a minha radiciação, já que eu estou tendo uma radiciação aqui do 400, vai ficar assim, ó, raiz quadrada desse primeiro grupo, 2 ao quadrado, vezes, porque aqui eu tenho uma multiplicação acontecendo, eu continuo multiplicando. A raiz quadrada desse 2 aqui ao quadrado, vezes, de novo, a raiz quadrada desse 5 ao quadrado. O que acontece aqui, pessoal? Se vocês perceberem na nossa aula passada, tem uma propriedade que diz que se esse cara aqui for 2 e esse cara aqui dentro também for o mesmo valor do índice, quando eu faço a transformação, eles dois somem e fica somente o meu númerozinho ali parado. Então, eu tenho o seguinte, raiz quadrada de 2 ao quadrado, corta esse índice, corta esse expoente, quem é que sobrou? Sobrou esse 2. Vou apagar aqui esses meus números primos para não confundir vocês. Agora, se eu pegar aqui vezes, raiz quadrada de 2 ao quadrado, esse 2, corta, corta. Fica só a minha base. A mesma coisa no terceiro, corta esse 2, corta esse 2. Quem é que fica? Apenas o número 5. Como ficou apenas esses números 5, qual é a resposta que vai dar aqui? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5, ele é 20, galera. Então, a raiz quadrada do número 400, usando essa fatoração, ela vai me dar 20, ok? Isso também vai acontecer quando as raízes que vocês estiverem calculando não der um valor exato, né? Quando que não vai dar um valor exato? Quando esses meus grupinhos aqui que eu fiz não for o índice igual ao meu expoente. Por exemplo, né? Se eu for pedir para vocês fatorarem a raiz de 200, vamos até pegar um número parecido, ó, raiz quadrada de 200. Como que vocês podem resolver esse problema? De novo, vamos fatorar o 200 pelos números primos, né? Se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar o valor
que o 200 tem quando eu uso os números primos? Na verdade, já está aqui escrito, né? Você vai fazer 200 dividido por 2, vai me dar 100. Dividido por 2 vai me dar 50. Dividido por 2 vai me dar 25. Dividido por 5 vai me dar 5. Dividido por 5 de novo vai me dar um número 1. Isso significa que os números primos que aparecem na fatoração do 200 é esse aqui. Se o meu índice aqui ele é 2, o que significa a minha fatoração? Que eu vou formar grupos de 2. Mas o que acontece? Se vocês fizerem isso aqui, pessoal, olha o que vai acontecer. Esse cara aqui não tem um grupinho de 2 para formar. Então, como é que funciona com esse cara que não está formando grupinhos de 2? Nós vamos deixar ele do jeito em que ele está. Então, aqui fica 5 ao quadrado. Esse 2 está sozinho? Fica sozinho. Vai ficar assim, ó. Ok? Como é que fica? Vai ficar raiz quadrada, porque aqui é uma raiz quadrada, desse 2 sozinho. Então, deixa ele ali. Vezes raiz quadrada do 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada do 5 ao quadrado. Esse índice aqui é 2. Esse expoente aqui em cima do número 2 é o valor 1. Dá para fazer o corta-corta? Não dá, pessoal. Se não dá, então a gente deixa ele ali do jeito que está bonitinho, ó. Se não dá para cortar, vamos apenas repetir o valor dele. Esse cara aqui dá para fazer o corte junto com o índice? Dá para fazer. Então ele fica 2. Esse cara aqui dá para fazer o corte junto com o índice, o expoente e o índice? Dá para fazer. Então ele fica 5. Moral da história aqui, como que fica? Esse cara aqui continua igual. E esse 5 vezes 2 que está aqui, eu posso juntar os dois, me dá a resposta 10. Qual é a resposta da raiz quadrada de 200? Bom, já que a raiz quadrada de 200 não é um número exato, não vai dar um número normal, igual aconteceu aqui, ó, o número 20 apareceu, aqui, como não é um número normal, vai ficar desse jeito que nós temos aqui, pessoal. Vai ficar um valor conhecido como 10 vezes a raiz de 2, ou raiz de 2 vezes 10. Tanto faz uma coisa ou outra. E é dessa forma, galera, que vocês vão conseguir identificar se a radiciação que vocês encontraram vai ser exata ou se a radiciação que vocês encontraram não será exata. Quando que vai ser exata? Quando vocês fizerem a fatoração e a resposta aqui for um número normal. Vocês conseguirem chegar nesse número normal que vocês querem. Quando você fizer a fatoração e a resposta não for um número normal, como aconteceu aqui, né? Ninguém fala naturalmente 10 vezes raiz de 2, então não é um número normal isso. Isso vai ser o quê? Vai ser uma radiciação chamada de não exata. Ok? Aí dessa forma, pessoal, nós podemos ir para o nosso segundo caso, que é a racionalização. Quando que eu vou usar a racionalização? Quando aparecem radicais no denominador, é necessário fazer a racionalização deles para que você consiga prosseguir na simplificação. Essa racionalização, galera, é feito, né? O processo é feito para criar frações equivalentes em que os radicais estejam apenas no numerador. Resumindo isso que eu coloquei para vocês, é o seguinte: vai ter alguns casos, galera, de frações onde vocês vão observar que o denominador, ou seja, o carinha que aparece aqui embaixo, ó, ele é uma raiz, né, uma radiciação. E isso, pessoal, não pode acontecer. Vocês não vão poder ter uma resposta, né, de frações onde o denominador seja uma radiciação, uma raiz, ok? Como é que funciona quando isso acontece? Nós vamos ter que fazer um processo, né, de fração equivalente, ou seja, de frações iguais, para que essa radiciação que está no seu denominador
ou seja, aqui embaixo, que vá para o numerador, ou seja, vou tentar transportar a minha radiciação que está aqui embaixo para o valor de cima, porque ele não pode ficar ali embaixo. Para fazer isso, tem um processo de frações equivalentes, de frações iguais, que você vai aprender aqui comigo, eu vou ensinar vocês, e aí você vai conseguir encontrar a resposta dessas raízes, ok? Exemplo, se vocês tiverem um 2 raiz de 2, como que a gente faz para resolver esse nosso probleminha aqui? Bom, primeiro nós vimos que esse cara aqui, ó, raiz de 2, ele não pode ficar aqui embaixo, né? Ele tem que ir para o valor de cima, para o numerador. Para fazer isso, vocês vão fazer o seguinte, muito simples. Nós vamos pegar esse valor que está aqui embaixo e nós vamos multiplicar essa fração que está aqui por uma fração que tenha apenas o valor do denominador. Ou seja, eu vou multiplicar essa fração 2 raiz de 2 pela fração raiz de 2 dividido por raiz de 2. Então, eu vou pegar esse valor que está aqui, vou multiplicar a fração inteira por uma fração que tenha só esse cara aqui de baixo. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 raiz de 3 e eu quero fazer esse raiz de 3 sair daqui, eu multiplico o 2 raiz de 3 por uma fração raiz de 3 dividido por raiz de 3. Ok? Essa é a forma correta que nós temos para resolver o nosso problema. Então, fazendo isso, nós vamos ter aqui ó, uma multiplicação de radiciações. Qual é a resposta que eu vou encontrar aqui? Se vocês forem fazer essa conta, né, 2 vezes raiz de 2 vai ficar simplesmente a mesma situação. Eu não consigo multiplicar 2 vezes a raiz de 2. Vai ficar como 2 vezes raiz de 2. Agora, aqui embaixo, nós temos o seguinte, raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso aqui eu posso juntar. Nós vimos lá nas nossas propriedades da aula passada que se tem uma multiplicação e o índice aqui é o mesmo que esse, nós podemos juntar os dois e fazer uma multiplicação única, ficando com uma raiz quadrada de 4. Agora, se vocês observarem bem, a raiz quadrada de 4, a resposta, nós sabemos o valor dela. Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 4 ela é o valor 2. Então, nós vamos ficar com 2 vezes raiz de 2. E esse cara aqui, a resposta ficou 2. Ok? Agora, observe o seguinte. Esse 2 que está aqui é o mesmo 2 que está aqui. Eu posso fazer os dois sumirem, já que um está dividindo o outro. Esse 2 dividido por esse 2, a resposta vai dar 1. Então, eu posso simplesmente cortar esse cara com esse cara e a minha resposta final ela fica raiz de 2. Olha só, antes esse cara aqui estava embaixo na minha fração, agora eu consegui fazer ele ir para cima da minha fração, no numerador. Vocês podem perguntar, tá, mas não virou fração, não continuou sendo fração, porque agora não tem o cara aqui de baixo. Tem sim, tá, pessoal? Aqui embaixo do meu raiz de 2, o denominador, ele é o número 1, tá? Só que quando aparece o número 1 no denominador, eu não preciso colocar ele ali, né? Porque tanto faz eu falar para vocês raiz de 2 ou falar para vocês raiz de 2 dividido por 1. Porque qualquer divisão sendo por 1, eu vou ter a resposta, o meu numerador. Então, eu escrever isso aqui para vocês é a mesma coisa que eu escrever isso aqui para vocês. Ok? Dá na mesma essas duas situações. E nós podemos resolver até o nosso exemplo, né, que eu coloquei aqui, ó, embaixo, né, o segundo exemplo do 2 dividido por raiz de 3.
Acabei de falar, coloca uma multiplicação e faz uma fração equivalente ao denominador. Então, raiz de 3 dividido por raiz de 3. Fazendo isso, se eu for multiplicar esses dois caras aqui, fica 2 raiz de 3. Se eu for multiplicar esses dois caras aqui, a resposta fica raiz de 9, correto? Fica uma raiz de 9. A raiz de 9 ela é exata? Sim, ela é exata, né? A raiz de 9 ela vai dar 3. Então, se eu for resolver essa raiz, olha o que acontece aqui, ó. Raiz de 3 fica em cima, 2 vezes raiz de 3, e aqui vai ficar o número 3, que é a minha resposta. Tem como eu fazer isso aqui ficar mais simples? Não tem, pessoal. Então aqui, esse 2 não é igual a esse cara aqui de baixo, então não dá para simplesmente cortar e cortar. Olha a minha resposta como ficou. Ficou 2 vezes raiz de 3 dividido por 3. Observem nesse segundo exemplo que realmente, ó, raiz de 3 estava aqui no denominador. Agora ele foi parar lá em cima junto com o meu numerador, que antes era só o 2, agora é 2 vezes raiz de 3. Ok? E aí então, pessoal, é dessa forma que vocês irão fazer para resolver os dois casos que nós colocamos de simplificação de radicais, ok? O mais comum é a utilização, sim, da fatoração, mas a racionalização também aparece bastante para vocês e é importante que vocês saibam resolver quando vocês tiverem uma situação como essa, beleza? Galera, então a nossa aula vai acabando. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado dessa aula. Esse momento agora, então, é a hora que vocês vão comentar o que vocês acharam da aula. Se acabou esquecendo de se inscrever, vai lá, se inscreva, ativa o sininho e também, por favor, deixe o seu joinha aí, porque ele é muito importante para a gente e compartilhe com a galera. Essa é a única forma da gente conseguir divulgar o canal e ele ficar crescendo cada vez mais, ok?